Olá, ouvintes da Band News FM, eu sou Renata Menezes e hoje é sábado, dia do nosso encontro ao vivo, aqui na rádio. Você já sabe que a gente se encontra de segunda a sexta ao vivo na telinha da Band e no YouTube no Band Mulher. Mas sábado, seu encontro é comigo, aqui na Band News, no Band News Entrevista, sempre com um monte de gente bacana, pra gente trocar informação, pra gente aprender, pra gente se organizar pro nosso final de semana, enfim. Começa aí a fazer suas coisas no sábado, vai organizando a vida. Se você está dirigindo também, aumenta o volume do seu carro, que o nosso papo vai começar e a gente vai juntinho até às 10 da manhã. Minha primeira convidada já está aqui, é Rebeca Ribeiro. Ela é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. E ela vai explicar para a gente hoje, minha gente, uma coisa que eu não sabia e eu acho que é a grande chance de você que está aí também não saber, mas a gente vai aprender juntos agora. A medicina veterinária está muito conectada à segurança alimentar. Primeiro, bem-vinda, doutora Rebeca, e comece explicando para a gente essa novidade, que é novidade para a gente que é leigo. Olá, Renata, olá a todos que nos escutam. Pois é, quando a gente pensa em médico veterinário, geralmente a gente pensa no médico do cão e do gato, que é fundamental, né? É muito bom que a gente possa também exercer a medicina veterinária nessa área. Mas o médico veterinário, ele alcança, né, campos de atuação que vão muito além, né, da clínica de cães e gatos, e um desses campos é a segurança dos alimentos. Porque o médico veterinário ele consegue trabalhar desde o início da cadeia, ou seja, desde a produção, né, dos animais que vão dar origem aos alimentos de origem animal, como queijo, leite, a carne, até o final da cadeia produtiva. Agora fez sentido. É claro, porque os animais estão muito conectados com a nossa alimentação e essa segurança precisa partir desse lugar. Tecnicamente, o médico veterinário é a pessoa que tem mais conhecimento a respeito disso, né? É muito novo isso, né? Para a gente que é leigo, realmente, assim, é super diferente imaginar. E quando a gente fala de segurança alimentar, o que exatamente está em jogo? Assim, é muito amplo quando a gente pensa nisso, né? Mas olhando tecnicamente, olhando para todo o trabalho do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o que isso quer dizer? Bom, aí eu acho que é importante a gente começar diferenciando segurança alimentar de segurança dos alimentos. Na segurança alimentar, a gente está preocupado com a produção de alimentos em quantidade suficiente para atender a demanda da população. E aí o médico veterinário se conecta com isso, porque a gente trabalha com a sanidade dos rebanhos, com também os índices zootécnicos desses animais, então produzir bem e produzir animais saudáveis que não venham causar prejuízo à saúde humana. E quando a gente fala de segurança dos alimentos, a gente está falando efetivamente, né, de produzir um alimento seguro, de qualidade, com os padrões de identidade, ou seja, um queijo que tenha gosto de queijo, uma carne, né, saudável, que atenda ali ao paladar, né, daqueles que irão consumir, e tudo isso baseado em regras sanitárias muito rigorosas. Então, o veterinário faz esse enlace, né? E o Conselho Regional de Medicina Veterinária, né, atua fiscalizando a profissão e, portanto, contribuindo também com a saúde da população. Fantástico, fantástico. Coisas que a gente não sabe, né? Eu e você que está chegando agora, a gente está aqui falando de segurança alimentar e principalmente falando do papel do Conselho Regional de Medicina Veterinária, dos profissionais da veterinária nesse lugar aí da nossa alimentação, que às vezes a gente nem imagina, né? Eu estou aqui com Rebeca Ribeiro, ela que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Agora, pensando assim, em todo esse cuidado, nessa cautela com os animais, com os alimentos, quais são os riscos que esse cuidado e essa atenção do profissional de medicina veterinária evitam que aconteçam, né? Que tipos de problemas, de doenças podem acontecer na nossa sociedade por conta, se a gente não tivesse o profissional veterinário ali cuidando de tudo? Bom, quando a gente pensa em alimento, eu sempre penso em confiança. A gente come aquilo que a gente confia, né, que vai ser bom para a gente, que vai nos trazer uma nutrição adequada e que não vai ser um fator de propagação, né, ou de alguma forma de contaminação, né, para a gente. Então, o veterinário ele vai atuar desde o início dessa cadeia produtiva, né, cuidando ali da saúde, né,
do boi, da vaca, né, que vão gerar esses produtos, né, alimentícios que vão estar aí nas prateleiras, né, nas gôndolas dos mercados. E quando a gente não tem atenção com a sanidade desses rebanhos, a gente pode, né, infelizmente, tá tendo ali um ponto de disseminação das doenças que a gente chama de zoonoses, que são aquelas doenças que passam, né, do animal para o homem. Então, a raiva, a tuberculose, a brucelose, todos esses patógenos, né, todas essas doenças podem ser transmitidas dos animais para o homem. Essa transmissão, Renata, pode se dar pelo contato direto com esses animais. Então, o veterinário atua também nessa prevenção mais corpo a corpo, né, promovendo a saúde desses animais e evitando, portanto, né, que os seres humanos venham a ficar doentes, né, pelo contato direto. As pessoas que manipulam aqueles animais, né, no dia a dia da fazenda, por exemplo. E também essas doenças podem ser transmitidas quando a gente ingere os alimentos provenientes desses animais, quando eles não são fabricados dentro de um padrão rigoroso, né, do ponto de vista sanitário e de qualidade. Então, o veterinário ele vai atuar desde o início da cadeia, dentro da agroindústria, né, garantindo que essa indústria tenha padrões rígidos, né, programas, a gente chama de programas de autocontrole. Então, a indústria, ela elabora as suas boas práticas de fabricação e tem um médico veterinário ali dentro, tanto um contratado pela empresa, né, para que ele possa desenvolver, implementar, monitorar e verificar esses programas, como também um veterinário do poder público, que fiscal, tá ali para cuidar e para fiscalizar. Exatamente. Minha gente, tá vendo como quando chega na nossa mesa tem todo um cuidado, né? Como a gente precisa valorizar e entender também os processos para as coisas acontecerem. Eu gosto muito de estar aqui com você que está aí do outro lado e com os meus convidados e convidadas aqui todo sábado de manhã, porque a gente ganha muito poder quando a gente entende como as coisas funcionam, a gente entende como o mundo funciona e a gente também vai entendendo a importância de cada profissão, de cada pessoa. Daqui a pouco eu quero falar disso. Vai que tem alguém ouvindo a gente que está aí, vai fazer o Enem daqui a pouco, está querendo ser médico veterinário, vou aproveitar daqui a pouco para a gente falar disso. Mas antes eu quero falar dos selos, porque tem vários selos, o CIF, o CI, o SIM, tô falando certo? Certíssimo. Tô, né? Essas embalagens, então quando a gente compra um queijo, um requeijão, a gente vê que tem um selinho ali. E a gente que não é veterinário não sabe nada do que eles querem dizer, mas com certeza eles são muito importantes e são vários tipos de selo que os alimentos levam. Então eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. Exato, Renata. Como eu falei, né, a gente vai ter sempre a figura do veterinário, seja na iniciativa privada, né, daquela empresa que fabrica aquele produto, contratando um veterinário para, de fato, implementar esses programas, né, de boas práticas de fabricação, e a gente vai ter também o poder público envolvido, né, um fiscal. Eu costumo dizer que o veterinário ele é o fiscal da saúde pública dentro dessas fábricas. E quem fiscaliza está vinculado a um serviço de inspeção. Então, a gente tem o serviço de inspeção municipal, o serviço de inspeção estadual e o serviço de inspeção federal. Além desse, temos também o Sistema Brasileiro de Inspeção, que é o SISB. O que vai diferenciar essas siglas, né, Renata, que às vezes fica um pouco até difícil da gente compreender, é o âmbito de comercialização desses produtos. Então, quem comercializa dentro do limite do seu município pode ter um SIM. É o selo municipal. É o selo municipal. Olha. E aí não pode comercializar fora daquele município, a não ser que seja aderida a um consórcio do SISB. Aí já é uma outra amplitude de comercialização. Quem tem CIE pode comercializar dentro dos limites do estado. E quem tem CIF pode comercializar em todo o território nacional e ainda exportar os seus produtos. Aí vamos lá, gente que é consumidor. Eu sou jornalista, gosto de mexer nas coisas, ler os rótulos, entender o que está acontecendo. Digamos que eu compre lá um queijo e esteja assim, fabricado em Minas Gerais, no interior de Minas. E está lá o selinho, só estadual. E eu comprei aqui em Salvador. Tem alguma coisa errada com esse queijo? Ou pelo menos eu não deveria consumi-lo? É isso? Pode ter, porque hoje a gente tem também o selo arte, né? Então, alguns produtos... E você falou Minas Gerais, Minas é um excelente exemplo para isso. Porque faz muito queijo bom em Minas, é por isso que eu lembrei. Exatamente, alguns queijos artesanais, né, eles podem ter o selo arte e aí isso permite essa comercialização ampla, né, em todo o território nacional. Então vai depender. Mas o que é muito importante, Renata, é a gente deixar claro que para consumir
todo e qualquer produto de origem animal, a gente precisa estar preocupado nessa identificação do rótulo, no rótulo do selo de inspeção. O importante é ter um selo de inspeção, porque isso significa que teve um veterinário ali acompanhando todo o processo produtivo e aquele produto foi fabricado dentro das condições adequadas, né, que permitam aí um risco sanitário inexistente, né? Sim, precisa ter todo esse cuidado, né? A gente vive nesse país super grande e diverso. Eu queria saber um pouquinho sobre os desafios do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, para garantir essa segurança dos alimentos, para garantir tudo isso, porque eu imagino que é um processo muito delicado, muito cheio de nuances e detalhes, porque cada alimento vai vir de um lugar específico, vai ter um tipo de produção. Então, num país tão grande, nem vou falar, chega só aqui na Bahia, que é um estado gigantesco, muito rural, com muita produção, não deve ser simples criar esse processo todo de análise, de avaliação dos selos e tudo. Então, quais são os desafios que vocês enfrentam? Bom, eu acho que o primeiro desafio, Renata, a gente poderia relacionar a educação sanitária da população, né? Ainda existe, infelizmente, uma resistência de alguma parte ali da população em dizer que o produto bom é aquele produzido ali na roça, né? Sem estar inspecionado, né? E isso pode ser um fator, né, de muita complicação para a saúde pública, né? Nem sempre aquilo que é artesanal, né, que está fora da indústria, é um bom produto, porque especialmente, né, com produtos de origem animal, a gente realmente precisa, Renata, estar muito atento para evitar essa disseminação de zoonoses, né? Por exemplo, o consumo de um leite não pasteurizado. No leite agora, porque eu sou do interior da Bahia, eu sou de Jaguaquara, uma cidade muito rural. Então, cresci nessa vida mesmo assim do campo, isso faz muito parte da minha história. E é um clássico. Eu não fiz isso, que eu era uma criança um pouquinho enjoada, mas tem esse clássico, assim, do tomar o leite direto da teta da vaca, que é bom para a saúde. É uma coisa que as pessoas mais velhas, os mais antigos, assim, levavam muito a sério. E acho que até hoje ainda tem muita gente que fala. Sim. E aí, não deve, né? Não deve, Renata, apesar da gente saber, né, que existe uma questão cultural muito forte, né? Isso a gente precisa reconhecer, mas esse tipo de atitude, né, pode ser um fator complicador, né, para as questões relacionadas à saúde pública. Então, assim, o consumo de um leite, por exemplo, direto ali da teta da vaca, né, quentinho ainda, recém-coletado, isso pode causar graves doenças, né? Até porque a gente não é bezerro. Quem tem que tomar o leite da vaca é o bezerro. A gente precisa que o leite passe por uma inspeção, né? Exato. Doenças como brucelose, por exemplo, né, podem ser contraídas pelo consumo desse tipo de alimento, né, de forma inadequada. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Esse é um aspecto desafiador. É muito. E agora eu vou falar até como mãe aqui, que aí depois a gente dá o nosso leite para a criança, tem a hora do leite. O leite de caixinha, o leite de saquinho. E o leite é um alimento, assim, muito... Que gera um pouco de medo, assim, principalmente para criança pequena, né? Porque a gente sabe que vira e mexe aparece uma história, né? Que o leite tinha isso, que o leite estava adulterado. A gente está vivendo um momento com as bebidas e o metanol em que a gente está prestando muita atenção, né? E tem que prestar mesmo na segurança do que a gente ingere, do que a gente se alimenta. Então, queria saber um pouquinho sobre o leite, assim, como é que a gente sabe como consumidor, como consumidora, que é seguro, que a gente pode oferecer para nossa família o leite, se tem algum que é melhor que o outro, é melhor o de caixinha, é melhor o de saquinho, é melhor o em pó. Como é que faz para fazer uma boa decisão? Bom, essa pergunta é complexa porque são muitas tecnologias que podem ser empregadas, né? O mais importante, Renata, é a gente, primeiro, se atentar na rotulagem, se tem o selo do serviço de inspeção. Né? Fazendo essa primeira verificação, a gente também verificar se dentro daquele rótulo a gente consegue identificar claramente o número do lote daquele leite, né? Porque pelo lote, a empresa consegue chegar à origem, né, a fazenda, por exemplo, que deu origem, né, àquele produto. Então, esse é um outro aspecto importante. A data de validade, né? Então, tudo isso tem que estar presente no rótulo. Se não tiver, não é um produto seguro para a gente fazer uso. Em relação a ser de caixinha, né, de saquinho, isso vai depender muito do tipo de tecnologia que foi empregado, né? E é bom que a gente lembre que
Um produto que é inspecionado é um produto que está menos sujeito à fraude, né? É quase um risco zero ali de ser um produto fraudado, né? Porque dentro dessa cadeia de produção, dentro lá da indústria que está fabricando, se a gente tem um serviço de inspeção oficial, significa dizer que aquela empresa está tendo seus programas de autocontrole revisados, verificados, monitorados e fiscalizados, né? Pelo órgão público responsável. Então, isso dá uma segurança maior, né, à população em relação a esses produtos. O negócio é a gente olhar se tem o selo, viu, meu amigo, minha amiga, você que está começando amanhã de sábado comigo aqui no Band News Entrevista, atenção ao selo, atenção, e vamos valorizar demais esses profissionais da medicina veterinária que cuidam de muito mais do que a gente imagina, né? Muito mais. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Eu conversei com a doutora Rebeca Ribeiro, que é vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária da Bahia. Vocês podem procurar site, nas redes, o Conselho Regional está sempre aqui com a gente e tem muita informação para dar, então em caso de dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato com o Conselho. Quero te agradecer demais a presença aqui. Volte sempre, porque é sempre importante para a gente aprender e valorizar bastante esses profissionais. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, Renata. É sempre bom falar de medicina veterinária e falar da medicina veterinária ligada ali com os alimentos é melhor ainda. Obrigada pela oportunidade. Imagina, volte sempre, a casa é sua, tá? Ó, o Band News Entrevista vai para um intervalo bem rapidinho, você não sai daí, que daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai conversar sobre teatro, para você se programar, se organizar para o seu final de semana, tá bom? Eu volto já.
Band News Entrevista de volta, eu sou Renata Menezes e você sabe, né, nosso encontro todos os sábados pela manhã é aqui na rádio de segunda a sexta, ao vivo na telinha da Band, no Band Mulher, e a gente volta para falar de teatro nesse sábado, para você se organizar, mas nesse caso para o próximo final de semana, porque eu tô aqui com o Marcelo Flores, que está em cartaz no Teatro Módulo de volta com Tartufo, o Impostor. Isso. Todas as sextas às 8 da noite. Então você vai ouvir essa entrevista, você vai se organizar, já vai aproveitando, já vai comprando o ingresso. Maravilha. Porque é uma loucura, as pessoas estão amando esse espetáculo. Sim. E vocês estão reestrearam ontem, na verdade. Isso, exatamente. A gente foi justamente atendendo a pedidos, a gente está com um público crescente lá no módulo, um público muito bom. E aí a gente resolveu continuar, está sendo uma parceria muito bacana com o Teatro Módulo. A gente fica todas as sextas de outubro lá, agora com 2 integrantes novos no elenco, o ator Carlos Betão, que substitui temporariamente Celso Júnior, e Tauan Peralva Vivas, que entra no lugar de Thiago Quirino. Minha gente, ó, é sábado, você deve estar aí lavando seu carro, ou tá dirigindo, ouvindo a gente. Você tá achando que você tá fazendo muita coisa no seu trabalho? Marcelo dirige e é o protagonista do espetáculo, que é um clássico de Molière. Isso. Então, conta pra gente aí, eu sei que esse espetáculo não é a primeira vez que ele tá em cartaz. Sim. Sua companhia de teatro já montou ele há muito tempo. Vocês estão de volta agora. Conta essa história toda pra gente. Na verdade não, a gente não montou ele, a gente montou outros Molières, mas com ele a gente está em cartaz desde janeiro desse ano. Lá na Sala do Coro, que foi uma temporada de estreia também maravilhosa. E agora a gente está voltando com ele em cartaz. É uma comemoração dos 25 anos da Companhia de Teatro Os Argonautas. Inclusive eu falo isso porque esse texto nunca tinha sido montado em Salvador. É a primeira vez. Apesar de ser um clássico muito conhecido, mundialmente conhecido, inclusive está em cartaz agora na Broadway, na França, eu vejo no Instagram, né? E comemora também os meus 30 anos de carreira e os 30 anos de carreira também de Aletheia Novaes, que também é dos Argonautas, fundadora como eu, e inclusive idealizadora deste projeto. Aí a gente, para levar adiante a poética do grupo, como a gente pensa essa revitalização dos clássicos, como você falou, a gente achou que era melhor que eu dirigisse, né, em nome dessa concepção geral, além de protagonizar. Entendi. Você está falando aí desse espetáculo que está em cartaz em vários lugares do mundo, desse grande clássico, mas aqui em Salvador ele tem uma pitada de baianidade. Isso. Tem algumas coisinhas, algumas adaptações, alguns caquinhos que entraram. Como é que foi esse processo criativo? Então, o texto fala da impostura religiosa, da hipocrisia, né, de um personagem que sou eu, o impostor, que abusa da fé das pessoas, né? Esse tipo de figura que hoje em dia, infelizmente, na mídia, o protagonista são figuras assim, estão protagonizando na política, não só na religião, mas assim, são muitos vídeos. Então, desde o começo, a gente viu que a gente não poderia ficar para trás da realidade, né? Porque a prova de que Molière é muito ousado nessa escrita é que o texto tem 400 anos. Então, foi censurado na época por adeptos da igreja, por achar que o texto criticava a igreja, atacava a imagem da igreja, mas Molière se defendeu como todo grande artista, dizendo que ele estava atacando justamente os falsos religiosos, as pessoas que abusam. E isso hoje em dia, nessa associação de religião com poder, que a gente vê em vários lugares, né? Não apenas no Brasil, a gente teve que incorporar esses elementos todos. Então tem muita música, tem muito meme de internet, tem muita brincadeira, porque é uma comédia, né? Então é uma peça que fala, eu tenho dito, a gente encerrou a temporada do Julgamento, que com Wagner Moura, que eu também fiz parte lá, e é uma peça que fala sobre a crise da verdade, né? E eu brinco que o Tartufo é uma peça parente, porque é uma peça que fala da mentira, da vitória da mentira. Como a mentira, como as pessoas mentem e conseguem se dar bem com essa fé cega que as pessoas adquiriram hoje em dia, e é muito divertido.
quero dizer com isso que parece sério, mas é muito divertido. Eu tô doida pra ver, não vi ainda, mas o que eu já ouvi e o que eu já li por aí é que as pessoas estão adorando, inclusive indo mais de uma vez. Então, se você tá ouvindo a gente, já foi, pode ir de novo, inclusive. Acho tão bonito quando você fala dessa coisa do texto que é um clássico, e esse é o poder da arte, né? É um clássico, são 400 anos e ainda é atual. Sim. A gente ainda se reconhece nesses textos. Também você falou do Julgamento, espetáculo que trouxe de volta Wagner Moura para o teatro e para os palcos aqui. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso, né? Sobre o teatro da Bahia. Você está falando como uma pessoa, um grande ator daqui. Obrigado. Da nossa cidade, o ator baiano, que é o único que fala que é ator baiano, que coloca no currículo. Eu nunca vi um ator paulista, ator carioca, mas o ator baiano, onde ele vai, ele fala, eu sou ator baiano, eu sou atriz baiana. Só a gente faz isso. Isso é muito interessante, é uma discussão boa também, mas melhor responder a sua pergunta. Pois é, vem aí, a pergunta é... Esse olhar, queria que você compartilhasse um pouco com a gente esse olhar sobre esse momento do Teatro da Bahia, né? A gente sabe que o Teatro da Bahia já passou por um momento de mais fartura do ponto de vista das pessoas indo ao teatro, do poder público olhando para o teatro, das grandes temporadas. E hoje, da imprensa também. E a gente vê um momento diferente, né? E aí, aproveitando esse momento em que se falou tanto de teatro com esse retorno de Wagner Moura, o que é muito bacana, é muito importante, mas também coloca a luz sobre esse hábito do público, né? Será que a gente está indo menos ao teatro? A gente está sendo menos estimulado aí ao teatro? Enfim, queria te ouvir, porque você é uma pessoa que vive disso e que está aí há 20, 30 anos de carreira. Exato. Então, qual que é a sua opinião hoje, assim, sobre o nosso Teatro da Bahia? A minha opinião, eu estou gostando de ter que falar sobre isso, agradeço a sua pergunta e o espaço, porque... muitos artistas, inclusive fiz parte de grupos assim, tentaram dialogar, principalmente com os poderes públicos, para intermediarem essa retomada. É uma palavra meio difícil, porque a gente nunca desistiu, na verdade. A gente sempre continuou. Mas é inegável que a pandemia foi um arraso grande na cultura e arte do nosso país, principalmente para os artistas da cena. Então, o teatro baiano, a meu ver, já vem um bom tempo que ele tem políticas ineficientes para as artes, né? A gente tem refletido muito sobre isso, buscando encontrar saídas, né? Eu acho que agora sim a gente está vivendo um momento de reconstrução. Acho que a gente está sendo mais ouvido, isso de pouquíssimo tempo para cá. A gente está sendo mais ouvido, mas o próprio Wagner, que você citou, falou disso na entrevista, porque ele sabe, porque acompanha e porque nos conhece, a todos nós daqui, ele está sempre por aqui e se considera também um artista origem da Bahia, afirma isso, né? Um ator baiano. Então ele também falou disso em entrevistas e é importante que a gente amplie esse diálogo, porque o momento é muito delicado. Eu estava aqui pensando de uma maneira menos, que não pareça raivosa, que pareça ser mais poética para dizer isso, que eu já tenho falado muito disso nas entrevistas recentemente. E eu estava aqui pensando, tinha uma frase que eu falava num espetáculo de Vicente Tavares, que é um Vânia de Chekhov. A gente cita uma frase do Levi-Strauss, aquela conhecida, você vai saber, o público também. Aqui tudo parece construção e já é ruína. Eu acho que com o teatro, aqui tudo parece ruína, mas é construção. Tá tudo meio precisando melhorar, então assim, objetivamente tem alguns teatros que fecharam e não reabriram mais, e outros estão em reconstrução, como Vila Velha e o Teatro Castro Alves. Só isso já é dois teatros tão importantes. Você imagina a lacuna que é artística para os artistas e para o público, né, de apresentações. Então e ao mesmo tempo a gente tem espaços novos, como esse que a gente fez o Julgamento lá, que é o Trapiche Barnabé, outras alternativas, para que o público vá nos assistir, outras formas, no Teatro Módulo, a administração lá, a gestão Vadinha Moura, que é também artista, uma pessoa muito parceira. Ela tem um sistema lá que, na maioria das vezes, o espetáculo se apresenta um dia por semana, que é uma coisa extremamente trabalhosa, mas eu acho que é uma maneira também de atrair o público, para ter mais opções diferentes, para que o público permaneça fiel ao teatro. Mas é um pouco sobre isso. A gente continua trabalhando e acho que se trata do reconhecimento do artista local, do ator baiano, como você perguntou. Exatamente. As pessoas precisam saber, não é do nada que Wagner Moura é baiano.
ele é produto de uma mesma lavoura que todos nós batalhamos, entendeu? Tá exatamente aí minha próxima pergunta. Você que está chegando agora, está ligando seu rádio agora, nesse sábado de manhã, tá aí no trânsito, tá organizando suas coisas dentro de casa, que sábado é dia de organizar as coisas e me ouvir aqui, hein, no Band News Entrevista. Eu tô aqui com Marcelo Flores, ator, diretor de teatro, que tá em cartaz com o espetáculo Tartufo, todas as sextas, 8 da noite no Teatro Módulo. A gente está conversando sobre teatro da Bahia, estamos conversando sobre esse espetáculo, e aí eu quero te perguntar sobre público, a gente como público, como que a gente pode também estar mais próximo do teatro da Bahia. Verão vem aí. Sim. Motivo para não ficar em casa é o que não falta. Tem muita coisa acontecendo. E aí a gente como público também, eu acho que são tantas opções, e que bom que tem tantas opções culturais, excelente, maravilhoso, exatamente. Mas tem esse olhar também, né? O que eu quero dizer, de uma maneira mais direta, não vale ir para o teatro só quando vem um grande espetáculo ou um espetáculo de fora. Isso, a gente precisa exatamente. ir ao teatro para ver os nossos grandes atores e atrizes. São exatamente. muitos e estão em cartaz. E tinha um amigo que dizia assim, teatro é meio como homeopatia, a pessoa tenta se tratar com homeopatia, não dá certo, ela larga a homeopatia, em vez de tentar outro homeopata. E o teatro é um pouco isso, eu acho que a pessoa às vezes vai assistir uma peça, não gosta tanto, e falar, não gosto de teatro. Eu já ouvi algumas pessoas falando isso, não gosto de teatro. Eu não vejo ninguém dizer que não gosta de cinema depois de ter visto um filme ruim. É porque também, gente, uma coisa que a gente precisa dizer é que a gente não vai necessariamente ao teatro para gostar. A gente vai ao teatro para entrar em contato com a arte. Assim como a gente vai ver um grande show, a gente vai ao museu, a gente vai para ser tocado e afetado pela arte. Exatamente. Às vezes isso nos afeta de uma forma que isso ativa emoções que a gente lê como positivas. Exatamente. Às vezes a gente vai sair de lá um pouco cheio de gastura e agonia no coração, porque aquele espetáculo fez a gente pensar sobre alguma coisa, alguma sensação, algum momento da vida, e isso é entrar em contato com a arte. Exatamente. Acho que a arte faz a gente se conectar um pouco com uma coisa que tá pouco estimulado hoje em dia, que é sentir. Sim. Não tem como você sentar para Exatamente. ver um espetáculo de teatro de mais uma hora, sem pegar no celular, porque não pode pegar no celular, tá? Nem no cinema, nem no teatro. E ficar ali, compartilhando em presença com aquelas pessoas, né? Então a gente está ali para sentir. Será que a gente está indo menos ao teatro porque a gente está com mais medo de sentir? Pois é uma pergunta bem filosófica para o seu sábado de manhã. De manhã, pode ser. Mas é bom essa chamada que você faz com relação esse convite, na verdade, né? Vamos sentir, vamos nos afetar, vamos nos deixar mexer pela arte. E principalmente por uma arte de qualidade. É isso que eu estou falando. Às vezes a pessoa vai ver um espetáculo de fora, porque tem uma identificação com determinado artista por causa da televisão ou da música, e o espetáculo não é tão legal. Mas eles vão lá conferir. Então fica aqui o meu convite para que eles vão conferir, entendeu? A gente tem espetáculos muito diversos. A gente também sabe que que a Bahia tem essa coisa mítica da terra da felicidade, da alegria, não sei o quê. Então, a gente também não precisa negar isso. Se o baiano adora comédia, eu tô com a comédia em cartaz. Vai ver Tartufo. Pra gargalhar, entendeu? Se você quer pensar sobre outras coisas, viu o Julgamento lá com Wagner Moura, são emoções totalmente distintas. E é maravilhoso ver o público lotando espetáculos diferentes, entendeu? Quando as sessões de Tartufo também se esgotam, a gente fica muito feliz, não é só porque pelo alcance, o próprio espetáculo em si muda a qualidade, aquela experiência coletiva, sabe? Isso também é muito importante. A gente vive a era do celular, a gente vive, né, um certo individualismo, né? Eu vou assistir o meu filme sozinho em casa da Netflix, e a experiência do cinema tem perdido um pouco o espaço. A mesma coisa com o teatro, é uma experiência coletiva. A gente brinca que o Tartufo, como é uma coisa que critica essa falsidade religiosa, né? A gente brinca que é um culto ao teatro. Então é um dia de culto, né? A gente vai lá e faz uma brincadeira em cima disso. E as pessoas gostam muito. Mas eu acho que outra coisa também importante da gente falar, e agradeço aqui o espaço que você tem nos dado, a arte, tanto aqui quanto nos outros programas que você apresenta, a arte e a cultura, porque realmente as pessoas precisam saber que a peça está acontecendo. E isso foi ficando muito caro. É muito caro hoje você divulgar um espetáculo. E aí, se você coloca para competir com o entretenimento, que tem o seu lugar, que é maravilhoso, por exemplo, um grande show que tem um patrocínio de uma cervejaria.
Então, assim, aí você tem vários outdoors pela cidade com show, sei lá, de Ivete. Aí, para você colocar uma peça de teatro no outdoor, é preciso uma parceria com o cara da empresa do outdoor. É uma onda difícil de surfar. Isso está muito assim. E a gente está seguindo em frente. Mas é importante. A imprensa precisa ter esse olhar, sabe? Como você falou. Às vezes eu vejo uma dificuldade de divulgar o espetáculo local e de repente eu ligo a TV e tem um espetáculo de fora, às vezes com pessoas que são meus amigos, minhas amigas, que eu adoro, respeito, trabalhei na televisão, eventualmente com um ou com outro, e vejo um espaço na TV que nunca é dado ao artista local. Por quê? Se é tão bom quanto, e é mesmo tão bom quanto, entendeu? Temos aí Frank Menezes, está em cartaz lá no Teatro Módulo aos sábados, entendeu? É um artista que o público da TV conhece também, um comediante incrível, um cara... e tá em cartaz ali, todo sábado você pode ver o cara ao vivo, Aí, só pagando ingresso. E compra a casadinha. Você pode ver os 2 espetáculos no Teatro Módulo, aproveite seu final de semana. E dá para fazer outra coisa depois. Você vai ao teatro, depois você sai, vai no show, vai jantar, vai fazer tudo. Queria falar mais um pouquinho sobre... E nosso tempo já tá quase terminando. Quando a conversa é boa, é assim, viu, gente? Falar um pouco do serviço. Então, convido o pessoal que está ouvindo a gente para a próxima sexta, porque você talvez esteja ouvindo e já tenha perdido ontem, mas não tem problema não. São todas as sextas-feiras do mês de outubro lá no Teatro Módulo. Lá no Teatro Módulo, ali na Pituba, na Magalhães Neto, perto do Hospital da Bahia. Para você que não sabe onde é ali o Teatro Módulo, vá conhecer, você vai se divertir. Eu prometo, eu falo com as pessoas no final. Então, se não gostar da peça, fica lá que eu pago uma cerveja. Duvido. Olha, Ali, se não der risada, quanto tempo do espetáculo? 1h20, mais ou menos. 1h20. Se não der uma gargalhada, pode pedir a Marcelo uma cerveja no final, que ele paga. E ele paga mesmo, que eu sei que ele vai pagar, que ele é um homem de palavra. Quero te agradecer demais pela presença aqui, Marcelo. Desejar, assim, uma temporada linda. Deixo meu abraço para todo mundo, toda a equipe, os atores, todo mundo que faz o Teatro Módulo e o Teatro da Bahia. É sempre um prazer receber vocês aqui. As portas estão sempre abertas, viu? Obrigado, meu bem. Beleza. Eu que agradeço muito. E é isso, vamos ver Tartufo. Ingresso na plataforma Simpla. Beijo. Procure saber, tá? E nosso tempo tá terminando. Eu sei que você adorou passar sua manhã de sábado, um pedacinho dela comigo, mas agora você continua com a programação da Band News. A gente se encontra de segunda a sexta no Band Mulher, 1h30 da tarde, ao vivo, Bahia e Sergipe, também no YouTube pro mundo todo. E sábado que vem, aqui, às 9h20, na Band News FM, tá bom? Um beijo, cuide de você. Tchau, tchau.